Primeiro, graça e paz, igreja linda, próspera e abençoada do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Tem alguém cansado aí? Tem não? Eu estou muito cansado, você não imagina como. Com misericórdia, mas amém. Êxodo 3, versículo de número 13. Amém? Se você não achou, verifica no telão, diz assim: então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel, e eles disserem, o Deus do... quem foi que vos enviou? E ele então vos perguntar, então vocês responderão a ele. Aí talvez na tua tradução essa esteja um pouco diferente, e eu quero que você fique comigo aqui na 14, no capítulo 14, que é bem parecido. Diz assim: e respondeu Deus a Moisés: eu sou o que sou. E disse mais: assim dirás aos olhos de Israel: o eu sou o enviou a vós. Amém? É muito diferente algumas traduções, né, irmãos? Mas aqui está parecido, que está todo mundo igual aqui, não é isso? Amém? Amém? Glória a Deus. Feche os teus olhos e vamos pedir que o Senhor fale conosco. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa falar conosco na tua palavra, ministrar no nosso coração, que possamos sair daqui cheios da tua revelação, que possamos sair cheios da tua graça, a tua graça que muda, que transforma a nossa vida, que nos dá força para viver. Para que isso aconteça, nós manietamos todo o principado que age contra a ordem do culto e pedimos que o teu evangelho vá e produza o resultado ao qual tem sido enviado, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém? Pode se assentar, fique bem à vontade. Eu quero falar para você sobre o projeto de vitória na nossa vida. Eu quero falar para você sobre como arrancar da mão do diabo, do adversário, do opositor, do inimigo, aquilo que é nosso. Porque se você olhar para a palavra de Deus, para a Bíblia, para o Evangelho, você vai descobrir muitas coisas que foram nos dadas desde o princípio, e que por causa do pecado de Adão e Eva foi arrancado de nós. Nós precisamos, como igreja, entender esses princípios para que os milagres possam fluir na nossa vida. Você precisa entender isso. Você precisa entender duas coisas para que o milagre aconteça na tua vida. Para que serve, né, os princípios de Jesus, e para que serve a pessoa de Jesus. Porque se você não souber fazer essa divisão e não tiver esse entendimento, você vai querer conquistar as coisas dos céus aqui para a terra, e as coisas da terra você vai querer conquistar no céu, e você não vai chegar a lugar nenhum. Eu quero dizer para você que a pessoa de Jesus é para nossa salvação, para que nós possamos morar no céu com Ele, para que nós possamos ir para a eternidade, e nessa eternidade podemos morar com Ele. Porque todos nós vamos passar uma eternidade, seja preto, branco, não pode ser mais preto não, né? É processo, né? É afro, magro, gordo, seja crente ou não crente, todo ser humano vai ter que passar a eternidade. E aí a pessoa de Jesus, a Bíblia diz que Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. É para isso, quando eu olho para a pessoa de Jesus, quando eu caminho olhando para a pessoa de Jesus, eu vou alcançar a salvação para a minha vida. E os princípios de Jesus, eles são para que eu possa conquistar as bênçãos aqui na terra. Amém? Amém? Vamos repetir juntos. A pessoa de Jesus é para conquistar no mundo espiritual. Diga-se: os princípios de Jesus é para conquistar na terra. Amém? Você tem que entender isso. A pessoa de Jesus é para você vencer na batalha espiritual, é para você vencer o principado, potestade das regiões celestiais. A pessoa de Jesus é para você morar no céu. Mas os princípios de Jesus é para que você conquiste coisas aqui na terra. Que coisas essas, pastor? Essas que eu estou dizendo para você, que foram roubadas da nossa vida. Por exemplo, o direito de ser feliz, o direito de ter saúde, o direito de ter uma família consolidada,
o direito de ter uma vida próspera e com muita abundância, porque é vontade de Deus que você tenha uma vida próspera e abundante. Amém? Amém? Você não acredita nisso não? Que é vontade de Deus que você viva uma vida plena, próspera e abundante? Quantos creem nisso aí? É vontade de Deus. E talvez diga, pastor, é vontade de Deus, mas aonde estão essas vontades de Deus na minha vida que não se cumprem? É porque eu não me relaciono às vezes com Jesus como deveria me relacionar, e não uso os princípios dele da forma que eu precisava cumprir. E aí nós perdemos, e aí nós vamos ver tantas coisas passarem por nós e não alcançar o milagre de Deus, aí ficamos presos, assim como esse povo que acabamos de ler. A Bíblia diz que Deus chamou Moisés e disse: Moisés, avisa para o meu povo que eu vou tirar eles da mão do Egito, que eu vou tirar eles da mão de Faraó, vou arrancar eles do Egito. Diga para eles que o Deus eu sou que enviou você a eles. O que Deus estava dizendo para Moisés era: fala para aquele povo que eu vou ser tudo aquilo que eles precisam. O que Deus estava dizendo, ele pegou toda a sua unção e disse: tudo está aqui. Se vocês precisarem de cura, eu sou a cura. Se vocês precisarem de milagre, eu sou o milagre. Se vocês precisarem de conselho, eu sou o conselheiro. Diga para o povo que o Deus eu sou os enviou a vós. Diga para eles isso, Moisés, que eu vou tirar eles com mão forte da mão do adversário, que eu vou mostrar para o Egito, vou mostrar para Faraó quem é o Deus, o verdadeiro Deus ao qual vocês estão clamando, e o clamor de vocês subiu até a minha narina. Então nós vamos ver dois fatores acontecendo aqui: a vontade explícita de Deus dizendo: eu quero abençoar e libertar esse povo. Era a vontade de Deus, assim como é até hoje, abençoar a tua família, abençoar os teus projetos, trazer prosperidade para você. Amém? Amém? Amém, queridos? Amém. E talvez eu falar para você de prosperidade, você pode achar, o que é prosperidade? Porque tem gente que pensa que prosperidade é dinheiro no bolso. Prosperidade não tem a ver com dinheiro, tem a ver com felicidade. Amém? Eu quero que você entenda bem isso. Prosperidade tem a ver com felicidade, não tem a ver com dinheiro. Então eu quero que você entenda isso, que o que Deus quer fazer com você é te dar tudo isso que Ele prometeu na palavra. Igual Ele falou ao povo do Egito: avisa para eles que eu vou tirar eles. Havia um povo escolhido por Deus, e havia vontade de Deus explícita. E por que agora, desde a vontade de Deus, desde o momento que Deus disse que estaria fazendo isso, as coisas parecem que ficaram ao contrário? É nesse momento que nós precisamos, como cristãos, entender como funciona o mundo espiritual. É como você reformar uma casa. Fala a verdade. Quando você começa a reformar a casa, a primeira coisa que você quer é matar o pedreiro. Se ele tem mãe, você xinga a mãe dele, tudo, pragas, tudo, Deus é meu modo. Aí quando termina, você diz: nossa, o cara é bom. Por quê? É poeira para tudo quanto é lado, ele quebra tudo. Por quê? Para melhorar, tem que piorar. Não tem jeito. Você precisa entender que muitas das vezes existe coisa na tua vida que, para que Deus possa arrumar e trazer um milagre, aparentemente parece que as coisas não estão funcionando, e parece que as coisas estão indo totalmente ao contrário daquilo que você esperava. Você precisa entender isso. Se você entender essas coisas, aí os milagres vão acontecer na tua vida. Porque olha só, agora Moisés desce, diz para o povo, diz: olha, Deus falou que vai tirar vocês da mão de Faraó. O povo acreditou. Moisés pregou e o povo acreditou. É o que acontece muitas das vezes com a nossa vida. Deus fala, Deus ministra, nós até acreditamos: é para mim, os milagres vão acontecer, é isso aí, é isso que eu quero, é nisso que eu creio, vamos chegar lá. Mas o problema todo é que pós a palavra de Deus, que pós a caminhada para o milagre, existe o processo, que todos nós sabemos disso, que depois de toda a ação, você sabe,
Eu não precisava estar falando, você sabe que depois de uma ação há reação. E esse é o problema que muitos de nós paramos por causa da reação do diabo. A Bíblia diz que Moisés, ele ministra para o povo. Você imagina, irmãos, Moisés pregando para a comunidade de Jerusalém, de Israel, aquele povo inteiro, milhões de pessoas, e ele prega, e todos eles acreditaram na palavra do pastor Moisés, do líder Moisés. Deve ter acontecido um reboliço, deve ter sido pior do que o pessoal no monte, nego caindo deitado naquele monte molhado, nego rolando para um lado para o outro. Falei, Jesus, você imagina como foi o avivamento que aconteceu ali? Você imagina como foi o avivamento? Então encheu o coração do povo de certeza e de júbilo, porque havia uma promessa de Deus, e essa promessa foi consolidada no coração desse povo. Igual eu e você, quando recebemos a palavra da promessa, quando recebemos o milagre, quando você chega na igreja batido, arrebentado, pensando em desistir, né, achando que áreas da tua vida não vão acontecer, aí você leva uma palavra de encontro ao teu refrigério do teu coração. Não é bom? Sim ou não? Então fala em nome de Jesus. Abra essa boca e diga amém. Amém? Amém, irmãos? Oh, está melhorando. Então é muito bom isso. Só que nós precisamos entender que tudo que Deus prometeu vai acontecer, mas existe o tempo de Deus. Você imagina agora, Moisés pregou para o povo aceitou, e agora Moisés vai falar para Faraó. Moisés chega para Faraó e diz: Faraó, eu vim aqui dizer para você que meu Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que criou todo esse sistema, o Deus que bota todos esses deuses aí no bolso, disse para você liberar o meu povo, porque o povo dele precisa ir adorar ele. A Bíblia diz que Moisés, que acaba de pregar isso para ele, não era, irmãos, não, talvez você não imagine o que está acontecendo aqui, porque ninguém falava com Faraó. Havia uma história para que mantesse o respeito. Se alguém olhasse nos olhos de Faraó, eles matavam, e dizia que porque olhou para os olhos da divindade morria. E Moisés está até dizendo: olha, meu Deus falou que você precisa liberar o povo para adorar ele. Agora você imagina a expectativa, a perspectiva desse povo esperando no outro dia, quando eles levantassem para trabalhar, o Faraó dizendo: olha, foi consultado e fomos, depois de uma grande discussão no sindicato dos trabalhadores, foi dado para vocês 3 dias de folga. Eles estão pensando que isso ia acontecer na vida deles. E Faraó, excitado pelo inimigo, ele tem uma ideia. Ele chama os capitães dos seus turnos e diz: olha, esse povo, esses crentes, eles estão muito ociosos. Esses crentes, eles não têm o que fazer, e eles estão inventando uma historinha que eles querem ir para o deserto adorar o Deus dele. Vamos dar trabalho para ele. A partir de amanhã eles vão ter que construir a mesma quantidade de tijolos que eles construíram, só que vocês, como soldados, não vão buscar palha. Eles vão ter que buscar palha e construir tijolos. Eu quero dizer para você que essa é uma regência que o diabo tem feito na vida de muitos. O diabo quer te dar muito trabalho para que você não tenha tempo de ouvir a palavra de Deus. Você está entendendo isso? Sabe por que chega a luta no casamento? Porque o diabo quer dar trabalho no casamento para que você não possa ouvir a palavra de Deus. Sabe por que muitas pessoas, quando vão para a faculdade, ela desvia? Porque o diabo coloca na mente dela que agora ela tem muito trabalho para fazer, muita coisa para fazer, esquece de Deus, desvia. E aí todo um projeto que estava sendo consolidado de um futuro brilhante, ele fica alterado, porque o diabo colocou trabalho. E você precisa entender isso. Tudo que o diabo quer fazer com você é fazer com que você não tenha tempo para Deus. Fala para o irmão do lado: você precisa ter tempo para Deus. Diga para ele, o segredo da tua vitória é ter tempo para Deus. Amém? Agora deixa eu perguntar para você: o que é tempo para Deus? Tempo para Deus não é estar só no culto. Tempo para Deus não é subir no monte. Tempo para Deus é você com a sua intimidade, com o seu devocional com Deus, com a tua leitura diária de Bíblia, com a tua oração. É isso que você precisa entender. Então tem muitas pessoas que não entendem que tudo que o diabo quer trazer para ela é trabalho. Coloca muito trabalho.
coloca muito peso, e aí ela se esquece de Deus. A Bíblia vai dizer lá em Eclesiastes 3, que na vida há sempre um. Você precisa entender isso. Um grande homem de Deus, um dos grandes avivalistas dos Estados Unidos, ele caiu. Só que naquela época os Estados Unidos não era como o Brasil, que se hoje alguém cai, a igreja pisa nele, mata, joga fora, corta, bota fogo. E os pastores, ainda mais pastor, né? Sangue, fogo. Os pastores da cidade acolheram aquele pastor, cuidaram dele, amaram ele, prepararam, restauraram ele de novo. E depois que ele voltou ativa, que ele voltou a pregar, que ele voltou a ministrar, porque ele era um grande avivalista, fazia muitas curas, operava muitas curas, muitos seminários. E aí juntou no auditório alguns pastores, vários pastores, e fizeram algumas perguntas para ele. Disse: o que fez o Senhor, um homem com tanta bagagem, com tanta garra, com tanta intimidade com Deus, cair? Sabe o que ele disse? Falta de tempo. Ele disse: eu orava demais, eu pregava demais, eu libertava demais, eu curava demais, e esqueci de ter um tempo, eu e Deus. Porque tudo que o diabo quer fazer é isso, é colocar você sem tempo. Porque se você não tiver mais intimidade com Deus, você vai vir no culto a depender da palavra do pastor. Deixa eu falar uma coisa para você: se você vem para o culto dependendo de uma palavra minha para mudar de vida, você está lascado. Você tem que vir para cá para receber uma palavra, ser consolidado e ter firmeza para que Deus confirme no teu coração aquilo que você sabe. Mas é você e Deus. Amém? Amém. Porque eu não vou poder estar com você. Eu não sou Espírito Santo. Eu posso vir com um casal até aqui no altar, mas de lá para frente eu não posso ir. E é isso que o diabo faz. Ele quer tirar o tempo. É por isso que os casamentos se dilaceram. É por isso que as pessoas perdem, porque não entende que tudo que o diabo quer fazer é isso, é trazer um peso para que você não tenha mais tempo. Você precisa entender isso. A Bíblia diz que para aqueles, Eclesiastes, a Bíblia diz que para aqueles que agradam a Deus, Deus dá sabedoria, saúde e entendimento. Mas para o pecador, Ele dá trabalho. Deixa eu falar uma coisa para você que está me ouvindo aqui nessa noite. Está tendo muito trabalho, está difícil no teu casamento, está difícil na tua vida financeira, está difícil nos teus sonhos, está tendo muito trabalho para resolver os problemas. Sinal de pecado. Porque a Bíblia diz que para o pecador Ele dá trabalho, mas para o justo Ele dá ideia. Diga assim: ideia. Tem muita gente que o casamento acaba porque ele briga. Mas um santo Deus dá ideia, o casamento aviva, o milagre acontece. Você entendeu isso aí? É isso. Então esse povo agora, olha o que eles vão fazer, porque eu estou mostrando para você o caminho de arrancar da mão do diabo aquilo que é teu, amém? Porque nessa noite eu quero orar para você para isso, para que você saia daqui com uma unção para arrancar da mão do diabo aquilo que ele roubou de você. Você não acreditou, senão você estava até cabeçada nessa parede aqui. Eu estou dizendo que eu vou orar para você receber uma unção para arrancar da mão do diabo aquilo que ele roubou de você. Agora eu estou falando com a igreja. É isso. Porque os cultos de domingo aqui é para isso, é para treinar você, dizer: cara, você errou, o diabo te deu um golpe assim, ele te arrebentou assim, sabe? Agora você vai entrar por esse lado, você vai arrebentar ele por esse lado. É isso, irmãos. É isso. O que eu faço com você aqui dos domingos é isso, é treinar você para vencer o inimigo. É motivar você. Você perdeu essa luta, mas você vai vencer a outra, porque ainda não acabou. Foi só uma luta, você não perdeu a batalha. Amém. Então eu quero dizer para você que a unção que vai sair da tua vida nessa noite, se você entender e praticar, é para arrancar da mão do diabo que é teu. E eu quero dizer para você que tem muitos que estão aqui nessa noite, que o diabo prendeu muitas coisas, mas essa semana ele vai ter que soltar. Eu quero dizer mais ainda, para muitos que estão aqui nessa noite, vai fazer igual aconteceu com o Senaqueribe. Ele disse: Senhor, o Senhor está que eu estou vivendo, Deus avisa para Senaqueribe que eu vou colocar um freio no seu nariz e ele vai fugir e você vai zombar e rir dele. Eu quero dizer para muitos que estão aqui nessa noite, que semana que vai entrar agora, amanhã, aliás, entrou hoje, né? Você vai rir
do diabo, do adversário que roubou o que é teu. Você tem que entender isso. Mas aí a gente não entende e fica preso, porque foi isso que aconteceu com o povo. No outro dia, quando o faraó pregou para eles, dizendo que eles teriam que trabalhar mais, a Bíblia diz que quando Moisés chegou de noite em casa, convocou o povo para ministrar para o povo, a Bíblia diz que Moisés ora ao Senhor e diz: Senhor, olha o que tu fizeste. Eu sou como um repelente para esse povo. O povo agora me odeia. O povo não quer mais nem olhar. O povo não quer nem mais ouvir falar de Jesus e de Moisés. Porque agora quando fala desse nome, é sinônimo de trabalho. Você está entendendo o que o diabo quer fazer contigo? Tudo que o diabo quer fazer contigo é te afastar do lugar aonde você pode ser abençoado. Tudo que o diabo quer fazer contigo, isso é a síndrome da queda de um crente. Ele quer te afastar da tua cobertura, da onde você se alimenta. Observe isso. Você começa a observar assim, às vezes o crente, quando ele é avivado, ele vai sentando nos primeiros bancos, depois vai indo. Aí você vai procurando, daqui a pouquinho ele não veio mais, ele vai se afastando cada dia mais. Você está entendendo isso? É assim, é a síndrome. Então a Bíblia diz que Moisés, ele continua a ministrar para o povo aceita de novo a proposta de Moisés, e a Bíblia diz que Moisés agora, ele vai chegar para o povo novamente, vai fazer um desafio para o povo, vai dizer para o povo que eles precisavam acreditar no poder que Deus tinha liberado para a vida deles. E aí o inimigo, porque entenda isso, irmãos, você não pode deixar, você não pode entrar na conversa do inimigo, porque enquanto Deus tem um projeto para você, e você vai sair daqui com essa certeza no coração, você vai sair daqui com a certeza no coração, e o diabo vai querer te dar uma outra certeza, o diabo vai querer te dar uma outra opinião, e você precisa entender que se você quer vencer, quer arrancar da mão do diabo o que é teu, você não pode parar para ouvir o diabo. Mas pastor, mas eu não paro para ouvir o diabo. Agora você pensa que o diabo vai aparecer como, irmãos? Chifrudo? Não, porque tem muito chifrudo aí que não é diabo, é só chifrudo, coitado. É, bem feito, né? Se guardasse a palavra, não estava aí, né? Então preste atenção nisso, irmãos. E tem uns que a gente fica, Deus, eu tinha que dar essa unção para esse miserável. Porque às vezes Deus coloca uma pessoa santa do lado, e a pessoa diz: ah, mas a pessoa não me dá, a Karine me dá isso. Aí vai procurar na rua. Aí depois não sabe porque quando casa, ou quando o negócio fica mais sério. Porque, irmãos, a vida, ela dá volta. Hoje você pode estar lá em cima, mas amanhã você pode estar lá embaixo. Fala para o irmão do outro lado: você vai chegar a tua vez. Pergunta para ele: agora aonde você está? Porque muitos estão aqui, estão em cima. Escuta isso, tem muitos bad boy aqui que estão em cima, né? Tem muitas Barbie girl que estão em cima, não é? Fica tranquilo, porque na hora que chegar lá embaixo, eu sei o que vai acontecer contigo. Na hora que chegar lá embaixo, e que eu for lá visitar na tua casa para te chamar para ir lá orar por você, quando tocar a campanha, eu sei qual o som que vai sair. Eu sei. Você também sabe, né? Sabe por quê? Presta atenção numa coisa. Eu estou falando, não estou brincando não. Porque tudo aquilo que você planta, você vai colher. Fala assim: tudo que você planta, você vai colher. Tudo que o diabo queria era que o povo de Israel plantasse. Tudo que o diabo queria era que o povo de Israel plantasse, para que eles pudessem colher totalmente ao diverso. Então a Bíblia diz que Deus disse: Moisés, avisa para o povo, Moisés, que nós vamos sair. Avisa para esse povo que é só questão de tempo, Moisés, que é só questão de tempo, e nós vamos sair e nós vamos vencer. Aí olha qual foi a ideia do inimigo, porque presta atenção, vai ser isso que o diabo vai dizer para você, sabe? O diabo vai dizer para você que está namorando na santidade. Sabe o que o diabo vai dizer para você? Se você não deixar a mão boba rolar, ele vai arrumar outra. E que arrume. E que arrume. Você está entendendo isso aí? Quantos estão entendendo isso aí? Porque o diabo vai querer te dar uma outra ideia. Para você que está pagando um preço no casamento, sabe?
E aí as coisas apertaram, ficou difícil. É porque o diabo está dizendo para você: eu vou fazer você desistir, eu vou fazer você desistir. Mas a Bíblia diz em Hebreus que nós fomos chamados e recebemos uma unção e não retrocedemos, porque se retrocedermos, Deus não tem prazer nisso. E tudo que o diabo quer fazer contigo é que você retroceda. É você que está pagando um preço no casamento, é que você desista. Não vale mais a pena, pastor. Estou orando e o homem não muda. Estou orando e a mulher não muda. Não vai mudar, porque o diabo, ele quer te dar uma outra notícia. Aí ele chega e diz para Moisés: Moisés, tudo bem, vou fazer um negócio contigo. Eu vou liberar você. Pega os homens aí, vai lá adorar o teu Deus. Mas as mulheres e o gado vão ficar. Depois Moisés, o faraó chegou até a dizer que liberava todo mundo, mas ficaria o gado. O que eu quero que você entenda que hoje, e para nós queremos vencer, para nós queremos alcançar o milagre de Deus, escute isso, você precisa entender que a tua palavra em relação à proposta do inimigo, seja qual for a proposta que ele está fazendo para você, a nossa proposta, a nossa palavra a partir de hoje, em meio à luta que chegar, em meio à dificuldade que chegar na tua vida, em meio ao desafio que chegar, seja no casamento, seja no namoro, seja na vida sentimental, eu não sei qual área, mas a palavra que você vai ter que alimentar todos os dias foi a mesma palavra que Moisés disse. Moisés disse: não, nem uma unha ficará, eu vou levar tudo. Porque o problema nosso é que, irmãos, nós negociamos com o inimigo. A situação fica difícil, nós negociamos com ele. Você não pode aceitar, amém, irmãos? Nada do que é teu vai ficar na mão do diabo, nada. Nós não podemos mais ser aquele crente que melhora um pouquinho no casamento, a vida financeira cai. Aí você equilibra a vida financeira e quando você volta, agora o casamento foi pro beleléu, porque eu tive que tirar tempo para cuidar da vida financeira. Não, irmãos. A Bíblia diz que para nós, que somos servos do Senhor, os nossos celeiros transbordarão. Vai ter muita unção transbordando na vida sentimental, na vida financeira, em todas as áreas, porque isso é promessa de Deus. Mas o que você tem feito em meio a essa chamada de Deus para você? Quais têm sido as tuas atitudes em meio à luta? O que você tem feito? Você que namora, o que você tem feito? Cada um de nós temos uma luta diferente. Os que namoram, a luta no namoro. Os casados, na luta no casamento. Luta financeira. Luta espiritual. Uns mais fracos, uns mais fortes. Uns com um problema mais intenso, outros não. E aí eu quero perguntar para você: o que você tem feito em meio a esses desafios? Você tem cedido às propostas do inimigo? Ou você tem dito para o inimigo: nem uma unha ficará? O que você tem feito? Porque no mundo espiritual não funciona com as palavras, é com a atitude, amém? Porque eu posso falar muita coisa, mas a minha atitude vai mostrar quem eu sou. Amém, queridos? O que você tem feito em meio às lutas e desafios? Quando está você e você mesmo. Porque a hora que nós precisamos ser mais verdadeiros é quando está eu e eu. Quem eu sou. Sabe quando você olha para frente do espelho e você olha para você mesmo: nossa, Deus do céu, tanta hipocrisia, tanta mentira. Porque você sabe quem você é. E o que você tem feito quando você olha para dentro de você mesmo? Quais atitudes você tem tomado? Porque aquilo que nós temos semeado é aquilo que nós vamos comer. A Bíblia diz que esse povo, eles não entenderam. A Bíblia diz que esse povo, eles não conseguiram entender o que Deus falou para eles. Eles saíram do Egito. E eu quero dizer para você que não basta só sair do Egito. Fala para o irmão do outro lado assim: não basta só sair do Egito. Você tem que entender isso, irmãos. Não adianta só namorar. Não adianta só casar. Não adianta só ir para a faculdade. Não adianta só arrumar um emprego. Porque o milagre é continuar na bênção. Amém, irmãos? Amém. Porque tem muita gente que não entende isso. E aquele povo não entendeu isso. Aquele povo, olha o que eles vão fazer.
Eles vão ver a graça de Deus, eles vão ver o milagre de Deus, eles vão ver os mares se abrir, eles vão ver Deus tirando eles com mão forte dali. Mas quando chegaram lá, do outro lado do Jordão, quando eles tiveram de fato uma aliança com Deus, eles fizeram tudo errado. E tudo que o diabo quer que você faça é isso. Eu estava ministrando para a minha equipe, para a equipe dos discípulos aqui, eu estava falando isso para eles. Porque tem muita gente fazendo a coisa certa do jeito errado, e tem muita gente fazendo a coisa errada do jeito certo. E aí, as duas formas nos dão uma sensação que estamos 10 e estamos perdendo. Porque o segredo é fazer a coisa certa do jeito certo. Você precisa entender isso hoje. Você precisa colocar em prática. Não adianta viver apenas parte. Não adianta vir na igreja de vez em quando. A Bíblia diz: importa caminhar hoje, amanhã e... É isso. É dia após dia. A minha vitória é dia após dia. Não é porque você se frustrou. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você, principalmente para você que é jovem. Deixa eu falar uma coisa para você. A gente se frustra muito. A gente começa a namorar, a gente se frustra, a gente faz sonhos, não é? E a gente se frustra. Aí a primeira coisa que a gente faz, sabe o que? É largar Jesus. Larga Jesus, larga a igreja, larga tudo. A Bíblia diz: lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias colherás. Eu me lembro, irmãos, eu já falei isso para você, mas vale a pena falar de novo. Eu fui namorar uma filha de um pastor. O homem era brabo, irmãos. Imagina um homem brabo. O homem era brabo. Brabo. E eu tive demorado 3 meses para tomar coragem de falar com o homem. Falei. Namorei. E aí houve um monte de problema. Eu fiquei, sabe, arrasado com aquilo. Fiquei mal. Falei: vou largar, não vou mais na igreja não. Olha como é que está acontecendo na minha vida. Irmãos, eu fiquei chateado com Deus. Mas hoje, quando eu olho para ela, eu falo: Deus, tu é tão fiel, Jesus. Eu falo: Deus, como é que eu ia estar? Como é que eu ia apresentar essa mulher como minha esposa, Jesus? Porque eu sou um cara feio. Você imagina um feio do lado de outro feio, é ruim, né, irmão? A mulher ficou muito feia, irmãos. Eu disse: Deus, como o Senhor é bom. Então deixa eu falar uma coisa para você. Há coisas que Deus faz para você hoje que você não entende, mas é livramento. Amém? É livramento. Ela mora lá pro lado do Nerivan, lá da... Fala: Jesus, que quando eu olho para ela, irmão, aquela sambiqueira de gaiola, sabe? Parece que ela sabia laranjeira. Eu falo: Jesus. E eu gostei do negócio como esse. Talvez ela olhe para mim e fale assim: meu Deus, eu gostei do... Mas, meu irmão, preste atenção nisso. Às vezes acontece coisa na tua vida que é livramento, irmãos. É Deus entrando com intervenção. E você precisa entender o agir de Deus. Você precisa ver que todos os dias você precisa passar no teste, para que os milagres venham sobre você. Eu estou olhando aí mais ou menos como a vida com Deus, as conquistas, é mais ou menos como tirar a carteira na autoescola. Eu estou vendo gente que dirige há tanto tempo, dava pau toda hora. Tem gente que o Detran já fala: o Teletubbies chegando aí de novo. É sério, irmãos. Eu conversei com um cara um dia e falou: eu comprei um carro, do desistindo. Toda hora eu falo: levo o pau, já comprei o carro de uma vez. Eu falei: rapaz, por quê, irmãos? Porque tem que fazer certo as coisas certas. Não adianta eu querer fazer de forma errada para ter resultado certo. Não vai ter. E é isso que tem acontecido com muitos. É isso que tem feito muitas pessoas desviarem, desistirem. Até porque o inimigo sabe disso. A Bíblia diz que a esperança demorada enfraquece a fé. Você está orando, não está chegando. Por quê? Porque é uma regência do diabo. Há uma regência do inimigo. E o problema todo é que quando eu estou orando, e as coisas não eram aquilo que Deus queria para a minha vida. Você está entendendo isso aí? Porque a Bíblia diz que até para mim orar, para pedir, eu tenho que saber pedir. A Bíblia diz: pedis e não recebeste, porque pedis. Deixa eu perguntar para você que está aqui nessa noite, porque eu quero orar por você. O que você tem pedido para Deus? Você que é casado, hein, marido, mulher, o que você está pedindo para Deus?
Quando você ora para Deus, olha, Deus, muda essa jararaca, Deus. Essa peste, Jesus. Deus, eu me casei com isso. Você não vai receber nunca. Quantos querem vitória no casamento e que são casados? Levanta a mão, deixa eu ver. Sabe qual é a oração de um casamento? Deus, de um casado, muda a minha vida. Muda a minha vida. Deus, muda as minhas atitudes. Porque se eu semear no meu casamento amor, eu vou colher amor. Se eu semear cumplicidade, eu vou colher cumplicidade. Se eu semear paciência, eu vou colher paciência. Sabe por que você está colhendo tudo errado? Porque você semeou tudo isso, você está colhendo. Você está entendendo isso aí? Quantos estão entendendo isso aí? Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Talvez você está aí, Deus, eu quero fulano, Deus, só porque o camarada, né? Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. É claro que uma boa aparência ajuda, né? Fala a verdade. Um feijão com arroz bem temperadinho, bem arrumado, dá outra cara, né? Ajuda. Mas eu vejo muitas meninas e rapazes escolhendo mulher igualzinho coquetel de rico. Eu trabalhei muito com isso. Você pega maionese, você bota mostarda e bota uma cereja e fala que é... Dá um nome qualquer lá. Fala que é racol. Aí o cara... É sério, irmão. A gente fazia isso, a gente sabia, não. Botava um monte de nome lá. Aí o cara... É negócio. Não, isso está acontecendo lá no Japão. Tá? Aí o cara comia aquilo. Que negócio é esse? Essa pasta é importada. Maionese. Comia mal. Só porque botou uma florzinha em cima. Aí tem muita gente escolhendo namorada assim. Sabe por quê? Tá com nada, irmãos. Deixa eu falar uma coisa para você. Um homem quer se aparecer, quando ele casar contigo, ele vai querer se aparecer para a vizinha. Não namora uma pessoa que ela quer conquistar você pela beleza, porque a beleza acaba. Não se escolhe assim, ainda que isso seja muito bom, mas não se escolhe assim. Amém? Irmão, não se escolhe assim. Às vezes eu vejo garoto aqui na igreja, um monte de garoto na igreja tem uns corpão bonitos. Só sei que eles têm um corpão quando eles vão jogar bola, que ele tira aquela e fala, caramba, rapaz, tu vai atrás dessa roupa aí. Mas já viu aqueles que faz questão de foge dela, foge dele. Você está entendendo isso? Porque é isso que o diabo está querendo fazer. O diabo está querendo enrolar você. E aí você fica pedindo. O molde para você é esse. Deus, eu quero que seja assim, louro, de olhos azuis, 1,80 m, com dinheiro, e dessa forma. E não vai conseguir, até porque, irmão, vamos parar a pensar no negócio. Vamos parar a pensar nisso, que eu quero orar, presta atenção nisso. Antes de você pedir, dá uma olhada no espelho. Porque você imagina, Deus me dá um louro de olhos azuis, 1,80 m, Deus fala, pô, vou fazer essa sacanagem com o rapaz. Eu estou falando sério, irmãos, presta atenção, parece brincadeira, mas irmãos, é essa loucura que tem acontecido, a gente não sabe nem se portar. Tem gente aqui na igreja orando para ter carro importado e não tem condição de ter um Fusca. Deus, eu quero uma Mercedes, como miserável, só se for de passagem, um ônibus, né? Só se for, porque não estuda, porque não tem condição. Deixa eu falar isso para você, irmãos, a gente precisa pedir e não recebeis, porque pedis mal. Qual é o teu nível? Dá uma olhada aí, qual é a bola que você pode bater? Dá uma olhada aí, Jesus, dá para me arrumar um... Você não dá, Jesus? Você sabe como é que é, né? Você está entendendo isso? Né? Isso aí, olhou. Eu tenho misericórdia de mim, Deus. O Senhor vai à frente, ensinando os caminhos tortuosos, Jesus. Faz um milagre em mim, Jesus. Pronto, irmãos. Porque pedis e não recebeis, porque pedis mal. Porque a gente, em nome da fé, a gente está criando coisas que não existem. E aí aí o diabo sabe, e ele alimenta isso na tua vida, sabe? Aí você pede, não acontece. Eu estou pedindo, eu quero fulana. Aí não vem, você fica chateado com Deus, sabe? Tem que saber pedir, tem que saber orar. Dá uma olhada no espelho, irmão, se precisa.
Diga: Senhor, eu estou aí, da minha oração, Senhor, jamais lançarei fora aquele que vinha a mim, Jesus. É isso, irmão, estou falando sério. Porque eu estou falando sério, irmão. Nós precisamos entrar em órbita, amém? Porque não adianta ficar em casa sentado e sonhando com casa boa sem trabalhar. Não adianta vir para a igreja, meu irmão e minha irmã, e vir aqui para o altar orar, fazer propósito para Deus mudar seu casamento, se você não muda. É você que tem que mudar. As atitudes serão suas. Deus muda aquele homem, Jesus muda. Muda ou mata, Jesus. Você está entendendo isso? Pedis e não recebeis, porque pedis mal, ou porque não sabeis pedir. Porque nós estamos falando de conquista, nós estamos falando de arrancar da mão do diabo aquilo que é nosso. E nós não podemos brincar com o evangelho. Nós não podemos brincar com o evangelho da verdade, enganar você, criar uma palavra que você cria aí, hein? Um submundo, uma utopia, e você fique naquilo, sabe? Vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. E não vai acontecer. Às vezes tem pessoas que dizem que eu sou muito ruim, porque de vez em quando eu pego o tamanho de meus dois, eu boto ele no lugar. Senta aí, cara, vamos começar aqui. Deixa eu voltar você para cá, volta. Terra é para isso, para que nós possamos estar com os pés no chão, para que Deus possa entregar na nossa mão aquilo que é nosso. Amém? Aquilo que é nosso. Porque aquele povo, eles começaram a ouvir uma outra proposta. Quando Moisés subiu para o monte, lá embaixo o povo começou a pedir muita coisa. O povo começou a achar que Deus estava demorando. Eles falaram: ô Arão, cadê o Moisés? Ele está demorando. Deus não falou nada, está querendo a resposta de Deus. Porque esse é o problema, irmãos. Nós acharmos que Deus está demorando. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus não está demorando. Ele sabe o tempo certo para cada um de nós. Amém? E se você crê nisso, você pode acalmar o teu coração. Porque Deus vai, se você não é casado, Deus vai colocar a pessoa certa na hora certa. Amém? É como eu disse lá para o pessoal lá hoje no Pedras Brancas. Aí você fica aquele negócio: estou encalhado. Tá não, irmãos. Eu falei semana passada aqui. Encalhado é quem casa mal. Você está solteiro, você não está encalhado, você está tranquilo. Fica tranquilo. Mas você precisa entender isso. Porque o diabo começou a dar uma outra ideia para eles. Deus está demorando a responder a nossa oração. O nosso pastor subiu lá no monte e não desceu até agora. Sabe o que é isso? É o que eu falei para você semana retrasada. É aquele espírito que visitou o próprio demônio lá o Ben-Shahar, lá no céu. O espírito da insatisfação. Tem muitos que estão aqui nessa noite que não podem receber a bênção porque foram visitados por esse mesmo espírito que visitou Ben-Shahar lá no céu. O espírito da insatisfação. Ele podia te dar um pouquinho mais de crédito. Ele podia dar um aplauso para você, porque é você que rege o coral. Entrou a insatisfação no coração de Ben-Shahar e ele se tornou Lúcifer. Todo casamento onde entra esse espírito de satisfação, nada que o cônjuge faça resolve. Nada. Porque entrou um espírito de satisfação. A esposa pode fazer tudo, tem insatisfação. O marido pode fazer tudo, insatisfação. E o próximo passo é queda. Porque depois da insatisfação vem a desonra. Porque uma mulher insatisfeita, um homem insatisfeito, ele vai procurar na rua. Ele vai encontrar. Porque o diabo tem um monte aí. Um jovem insatisfeito, ele vai para as drogas, ele vai para a cocaína, vai para a maconha. Porque a insatisfação faz isso. Um crente insatisfeito, ele fica olhando: na minha igreja o pastor não me dá mais oportunidade.
eu não canto mais, não prego mais. Cara, você veio para a igreja só para ser salvo. Não é para cantar, para pregar, nada disso. Você está entendendo isso? Mas quando entra em satisfação, porque tudo que o diabo quer é isso, me trazendo satisfação. E aí eu começo a olhar para aquilo que era tão bom e já não tenho mais prazer naquilo. E aí aquele povo ficou insatisfeito. Disse: Deus está demorando. Vamos criar para nós o nosso próprio Deus. E toda vez que você decide tirar Deus de jogada, o bezerro vai aparecer. Tem gente que está aqui nessa noite, tem um bezerro berrando na tua casa. Sabe por quê? Porque você criou esse bezerro. Está lá. O problema está lá. A glória de Deus não pode entrar mais, porque você criou esse bezerro. Porque você sabia o que fazer e não fez. E aí nós colocamos culpa. Aonde erramos? Aonde você, pai e mãe, errou para que teu filho hoje seja esse bezerro berrando e te dando problema? Onde você errou? Aonde você errou? Porque se você buscar, você vai descobrir que você errou em algum lugar. Você falhou em alguma área. Vamos ser realistas. Por que eu estou dizendo para você? Porque eu preciso trazer essa realidade para você, para a gente orar hoje e dizer: diabo, eu errei, mas hoje eu estou recebendo um, eu vou arrancar o que é meu de lá. Amém? Amém? Eu quero que você entenda isso, que você precisa sair daqui entendendo: eu errei, eu dei mole. Mas não é porque eu dei mole vai ficar na mão do diabo, eu vou arrancar hoje. Amém? Então nós precisamos entender isso. Por que hoje você, jovem ou homem, casado ou não, por que você hoje vive essa vida financeira que você vive? Aonde você errou? Por que você não tem? Por que falta? Por que você olha para outras pessoas, eles têm um monte de coisa e você não tem? Onde você errou? Porque se não errasse, você não estaria onde você está. A gente precisa entender isso, porque isso é evangelho da verdade. Aonde você errou? Porque aonde você erra, vai ter um bezerro berrando lá. Se eu erro financeiramente, vai ter um bezerro dizendo: me deve, me paga. Vai ter, irmãos. Se eu erro no casamento, vai ter um bezerro lá todo dia. Todo dia vai estar lá, berrando os problemas que estão lá. Se eu erro como pai, vai ter um bezerro lá. É preciso hoje, querido, rever valores. Onde nós estamos errados? Aonde estamos falhando para que a graça de Deus, para que os projetos que Deus disse que estaria acontecendo na nossa vida não aconteça? Onde erramos? A minha pergunta para você é isso. Eu disse tudo até agora para dizer para você isso, para chegar a isso. Aonde estamos errando para que esse problema, para que essa insatisfação, para que esse problema que está aí ainda, você sabe qual é, chegasse em você? Hein? Aonde você errou? Porque a Bíblia diz, nós precisamos lembrar. A gente não pode fazer como o povo do Egito, que não voltaram, que não reconheceram. E por isso não entraram na terra. Porque tem muitas coisas que Deus sonhou para nós, que muitos de nós talvez não vamos possuir, porque não temos a humildade de entender: eu errei, eu preciso rever conceito, eu preciso me humilhar, eu preciso pedir perdão antes que seja tarde demais. Porque tem muita gente que está ouvindo a segunda voz, como disse o pastor Valdinei. Tem muita gente ouvindo a proposta do diabo. E ele sempre vai ter uma boa ideia. Sempre. Se você está insatisfeito no casamento, ele vai ter uma boa ideia.
Se a vida sexual de um casal não está bem, ele vai te dar um monte de boa ideia. Só você ir para a internet. Prostituição, arroto, fica à vontade. Um monte de ideia do diabo. Se um filho dá problema, o diabo me dá uma ideia. Arrebenta ele, vou arrebentar ele e vou mostrar que quem manda sou eu. Ele vai continuar fazendo. Ele vai te peitar e não vai resolver. É hora de rever conceitos antes que seja tarde demais, irmãos. Porque se você rever conceito, Deus pode entrar com você e arrancar, se é teu filho, se é o teu marido, teu esposo, se é a tua vida sentimental, eu não sei. Se você reconhecer, Deus pode entrar lá com você e arrancar das mãos do diabo. Mas se não reconhecer, fica difícil. Fica difícil. Fica difícil porque amanhã pode ser tarde demais. Na sexta-feira, eu saí daqui, fui levar a pastora lá em Correios para pregar, numa igreja. Saímos de lá, fomos para a casa do Marco da Ana Maria, num churrasco lá. E quando eu voltei para levar a Priscila em casa, tinha um rapaz de 20 anos, tinha acabado de morrer. E aí Elisângela disse: o pai e a mãe devem estar em casa esperando ele chegar. Ele está morto na beira da calçada. Então, antes que seja tarde demais, ei pai, é hora de rever conceito. Eu disse isso lá na igreja dos Pedras Brancas. Eu estava no congresso semana passada, tive que subir correndo do Rio para fazer um enterro. E uma das perguntas que eu fiz, principalmente para os filhos, foi isso: a lágrima de vocês, qual é essa lágrima? É uma lágrima da saudade de quem está indo embora para nunca mais ver? Ou a lágrima do arrependimento, que poderia ter feito algo e não fez? Porque não adianta botar uma coroa de flor dizendo homenagem dos filhos ou do filho. Deveria mandar flor para tua mãe agora. Deveria reconhecer e fazer homenagem agora, antes que seja tarde demais. Então a pergunta é: onde você está errando como filho? Porque depois que morrer, pode ser eu, como pode ser o seu pai. Você chegar em casa e dizer: ai, acabou. O que você fez? Porque hoje é dia de rever conceito, irmãos. Sabe por quê? Porque nós somos uma igreja que vamos tomar Petrópolis, em nome de Jesus. Nós vamos tomar Petrópolis. Não é só o Ministério Restaurar, não. A igreja petropolitana, nós vamos tomar Petrópolis. E aí, pastor que não queira, o problema é dele, mas nós vamos. Mas para tomar Petrópolis, nós temos que ter o nosso casamento sarado. Para dizer: você quer? Não precisa riar despacho. Não precisa pagar promessa, não. Eu vou te levar num lugar aonde Deus mudou meu casamento. Pode mudar. Você quer? Você não precisa levar o teu filho para uma clínica de drogado, não, que eu vou te levar num lugar aonde está mudando a vida do meu filho. Mas a pergunta é, querido, o que você está fazendo para que ele esteja aqui? Para que seu filho esteja aqui? Para que sua esposa esteja aqui? Para que sua família esteja aqui? Aonde estamos errando? Qual foi o bezerro que nós construímos? Porque Deus disse: vocês vão entrar na terra, e o Deus eu sou enviou a voz. Aonde temos errado? Eu quero que vocês se coloquem de pé. Eu quero que você feche teus olhos. Eu quero que você pergunte para o Senhor: porque nós vamos dizer já para o inimigo: ei diabo, nenhuma unha vai ficar na tua mão. Nós vamos fazer uma oração de guerra agora,
para dar uma ordem para que o inimigo largue o que é teu filho, teu marido, teu casamento, teus sonhos, teus projetos. Mas é preciso hoje quebrar o altar. É preciso hoje quebrar esse altar que você construiu para esse bezerro. Feche teus olhos. Pergunta para Deus o que você precisa fazer hoje. Você que talvez veio pela primeira vez aqui na igreja. Porque Deus está dizendo para você que os milagres vão acontecer, que aquilo que Ele prometeu vai acontecer. Mas a segunda voz, o inimigo, ele fez a proposta. E por isso hoje o diabo colocou trabalho demais, problema demais, e a gente não consegue nem mais parar para adorar, para rever conceitos. Enquanto nós vamos adorar o Senhor com esse louvor, eu quero que você faça aí essa introspectiva, essa retrospectiva, e pergunte para Deus: meu Deus, o que eu preciso mudar na minha vida? Os planos que foram embora, os sonhos que se perdeu, o que era festa é agora, é tudo que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga o clamor e restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui, leva-me às águas tranquilas, lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Diga para Deus: Deus restitui. Diga para Deus: Deus, não deixa que o inimigo continue entrando na minha casa, na minha saúde. Não deixe que o diabo continue se andando com a vida do meu esposo, da minha esposa, do meu filho. Os planos que foram embora, os sonhos que se perdeu, o que era festa é agora, é tudo que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga o clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Leva-me às águas tranquilas, lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. O tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Porque um poder de um clamor pode ressuscitar. O tempo que foi roubado, ó Pai, declare mais uma vez. O tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque um poder
restitui. Eu quero que agora você que sabe e que entende que o inimigo tem segurado aquilo que é teu. Faraó, que representa o inimigo aqui nessa história, ele queria segurar o gado, ele queria segurar parte do povo. E Moisés disse: não, nenhuma unha ficará do que é meu. Nós vamos levar a mulher, o gado, as crianças, tudo irá conosco. E aí a Bíblia diz que Faraó disse: Moisés, aparta-te de mim, porque nunca mais tu vai olhar para mim, porque o dia que tu olhares novamente, tu morrerás. E a Bíblia diz que Moisés disse: disseste bem, Faraó, nunca mais. Nunca mais, porque hoje eu saio daqui e eu levo o que é meu. Nenhuma unha do que é meu vai ficar contigo. Então eu quero que você faça a mesma oração agora. O que é que o inimigo tem roubado teu? Diga para ele: diabo, nenhuma unha, nem meu filho, nem meu casamento, nem minha saúde, nem minha vida financeira, nem meus projetos, nem meus sonhos, nada do que o Senhor prometeu vai ficar nas tuas mãos, porque hoje eu entro no teu arraial e arranco o que é meu. Começa a dar ordem agora, querido. Comece a orar. Se você não sabe orar, diga apenas isso: ei, solta o que é meu, solta o que é o meu, e diga o que é seu. Se é teu casamento, diga: diabo, solta o meu casamento. Nenhuma unha, nada da minha vida sentimental, nada do meu casamento vai ficar na tua mão. A minha esposa, o meu esposo não vai ficar sob o domínio de uma pombagira. Os meus filhos não ficarão sob o domínio de Zé Pilintra, de nenhum demônio. Diga isso. Faça a batalha agora, faça a batalha. Arranca agora da mão do diabo aquilo que é teu. Você está num ambiente protegido para a oração. Aqui é lugar de guerra. A igreja é lugar de guerra. Faz a tua guerra agora. Destrone agora. Oh, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, nós damos uma ordem agora para todo principado que se levantou contra esse casamento, para esse demônio que age contra os casamentos. Eu dou uma ordem agora para todo efeito de pombagira. Vai girar no inferno, vai girar no inferno da onde tu não deverias ter saído. Solta esse casamento agora. Nenhuma unha ficará. Essa família que está sendo desestruturada, essa família que está sendo desestruturada, que o diabo entrou e está semeando sobre um filho, esse filho que está dando problema, essa filha que está dando problema, solta agora pelo poder que é no nome de Jesus. Diabo, os nossos filhos não serão ceifados pelo inferno, os nossos filhos não ficarão debaixo do teu domínio. Nós damos uma ordem agora: solta a nossa herança, solta os nossos filhos, em nome de Jesus. Deus é poderoso. Comece a clamar. Deus é poderoso para fazer. Aquele que são enfermos nessa hora, toda enfermidade, parta e retirada agora. Deus é poderoso. Todo espírito que traz enfermidade, espírito de mundo, chucaveira, parte e retirada agora. Solta a saúde dessa vida agora. Nada dessa saúde ficará nas tuas mãos. Toda diabetes, toda pressão alta, todos os problemas crônicos, problemas cardíacos, todo problema, seja qual for a ordem, seja onde for, nós temos uma ordem agora: parte e retirada agora. Nós profetizamos saúde sobre essa vida, profetizamos saúde sobre esse corpo, profetizamos saúde. Deus é poderoso para, em nome de Jesus. Pessoas que nessa hora estão presas na causa da justiça, Deus é poderoso. e o
diabo está travando. Damos uma ordem agora, o Senhor é o... Pra fazer, Deus é poderoso. E que o Senhor possa despachar todo o processo que está ainda em trânsito, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, processos que precisam ser despachados, processos que ainda estão em trânsito, nós damos uma ordem agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que seja em nome de Jesus, saia as sentenças, em nome de Jesus, que venham os resultados, pessoas que estão com o dinheiro preso, porque o diabo tem tentado roubar a bênção, nós damos uma ordem agora, espírito de mamon, solta a finança, solta a finança dessa vida, porque nenhuma unha do que é nosso, nenhuma unha do que é nosso ficará nas tuas mãos. Nada, porque precisamos do nosso filho, precisamos da nossa saúde, precisamos do nosso casamento, precisamos do nosso dinheiro para adorar ao Senhor. Em nome de Jesus, eu te abençoo agora em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome de Jesus. Coloca a mão no teu coração. Coloca a mão no teu coração. E nós vamos fazer uma oração. E quando eu disser o problema, você diz o nome do problema. E nós vamos dar uma ordem juntos. Porque a Bíblia diz no livro de Joel que Deus está levantando um exército que não erra o passo, que não se atropela na fileira, um exército que avança e possui. Diga assim: Senhor Jesus, me dá a tua unção, porque eu entro no mundo espiritual em batalha, em prol de tudo que é meu. Então agora, pela autoridade que me foi ortogada, eu dou uma ordem: diabo, pega tudo que é teu, tudo aquilo que tu colocou na minha família, a discórdia, o problema financeiro, a enfermidade, tudo que é teu, pega agora e parte em retirada, porque nada do que Deus me deu vai ficar nas tuas mãos. Hoje, sob o comando do general de guerra Jeová de Shavaot, eu vou à batalha, eu vou contra ti, em nome de Jesus, porque o meu general é Cristo. E hoje eu arranco das tuas mãos tudo que é meu, em nome de Jesus. O Senhor marchamos, sim, o seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda. Diga isso. Esse é um hino de batalha, faça isso. Cantar o hino da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. Será o nosso general. Diga isso, o nosso general é Cristo. Diabo, vai para o inferno, porque nós vamos seguir o passo de Jesus. O inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias marchamos, sim, em suas mãos a chave da vitória nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o hino da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá.
seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Ele vai à frente da tua batalha. Os seus passos. Ele vai vencer por você, porque Ele vai à frente, endireitando os caminhos tortuosos. Sabe aonde você errou? O teu general vai à frente, endireitando os caminhos tortuosos. Ele quebra as trancas de bronze e os portões de ferro e te entrega aquilo que é teu. Em nome de Jesus, tomamos posse de tudo aquilo que é nosso, que estava preso na mão do adversário. Hoje, pela autoridade do nome de Jesus, como exército forjado pelo Evangelho de Jesus, nós entramos no arraial do adversário e tiramos tudo que é nosso, do domínio do inimigo, pela autoridade do nome de Jesus, e damos uma ordem para que todo esse principado que agia nessa família para o inferno, aonde não deveria ter saído, porque na nossa casa, na nossa saúde, nos nossos filhos, nos nossos negócios, somente o Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia.